Abacuque, livro de Abacuque 3:17. Eu gosto muito desse livro de Abacuque. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pois Abacuque, ele estava convicto de que Deus ele ia prover toda a situação. Estava difícil para ele, estava muito complicado. Mas ele disse, pode faltar tudo, mesmo que não tenha chuva. Quando não tem chuva, não tem alimento, né? As plantas não nascem, as frutas não nascem. As ovelhas não podem permanecer de pé porque não tem água para elas, não tem pasto. E quando não tem ovelha, não tem vaca, não tem leite, não é? E quando não tem leite, as crianças, elas crescem fracas, muito fracas, os ossos fracos. E fica doente. Está faltando comida, está faltando água. Vai ficar doente. Mas Abacuque, ele tinha uma confiança, uma segurança a qual não tinha explicação. Ele disse, pode faltar tudo, mas eu sei. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E tem coisa melhor do que a nossa salvação. Não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro, nada se compara, nada é igual. Tudo. Porque não tem convite melhor do que a gente saber. Você chegar para alguém, ou então alguém chegou para você, que nem chegou para mim, e falou desse Deus tão grande. E eu perguntei à menina, em quantos anos que a gente é crente, que a gente sente certeza da salvação? Ela disse, não, a partir da hora que você aceitar Jesus, você já sente a sua salvação. Então eu segurei. Se ela dissesse daqui a 20 anos, eu também segurava. Daqui a 30 anos, eu também segurava. Mas essa é a partir do momento que você aceitar Jesus, você já sente a sua salvação. E eu segurei, aceitei Jesus e senti certeza da minha salvação. Pois nada é igual, nada se compara. Pois antes de ser crente, eu dizia assim, alguém perguntava, você tem certeza, depois da morte, você para onde é que você vai? Eu fazia, Deus bota onde foi que eu mereço. E era assim a minha resposta, como a resposta de muita gente. Quando a gente vai evangelizar, a gente encontra essas respostas. Deus me bota onde foi que eu mereça. Mas aqui, essa palavra de Deus, ela é viva. Ela fala no nosso íntimo, no nosso coração. Essa é a resposta que a gente precisa. A gente precisa de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. E aqui Abacuque, ele tinha essa certeza, essa segurança. Essa segurança nada afetava a sua vida espiritual. Pois muitas vezes a gente encontra as pessoas com muito dinheiro, com muita riqueza, mas não tem a felicidade em Jesus Cristo. Não tem essa segurança, não tem essa certeza. E a gente fica assim olhando, porque o dinheiro, irmão, ele não traz a certeza de salvação. A gente somos felizes aqui na terra, conhecendo esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Pois eu quero dizer para você que esse Deus de Abacuque é o seu Deus, é o meu Deus. Está faltando alguma coisa? O que é que está faltando? Se você primeiro tem a certeza da sua salvação. Pois a gente encontra ali, quando aquele paralítico estava ali diante de Jesus, pois não tinha por onde ele entrar. Mas eu não sei, só me chama a atenção esse homem, 4 homens pegaram aquele homem em cima da cama, subiram ao telhado, destelharam o telhado e colocaram o homem junto de Jesus. E Jesus disse assim, perdoados são os teus pecados. Mas se ele queria cura. Mas o pessoal disse, mas quem é esse homem? Que diz blasfema, perdoados são os seus pecados. E Jesus olhou para eles e disse assim, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, eu digo ao paralítico,
Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados são os teus pecados. Então, levanta e anda. E o paralítico levantou normalmente, andou, pegou sua cama, foi embora. E não tem coisa mais maravilhosa do que essa. É de você ter o seu pecado perdoado, a sua vida difícil que você tinha, o fardo pesado que você estava sempre faltando algo dentro de você. Nada lhe preenchia, mas Jesus chegou e preencheu o vazio do seu coração, como preencheu o meu. Então, nós que fazemos parte dessa tão grande salvação como Abacuque, essa tão grande salvação, essa certeza, esse conhecimento, essa alegria. Então, aqui a gente pode entender, a gente pode conhecer, a gente pode se alegrar que o nosso Deus, Ele é um Deus tão poderoso. E a gente para olhar a grandeza dele aqui na terra, a gente olha o céu e a gente vê, se fosse somente até onde nossos olhos alcançam, já era muito grande. Mas aonde tem céu, esse Deus está tomando conta de tudo, das nações, Ele está cuidando e cuida da nossa vida. Pois eu estava conversando com a minha filha agora e ela estava me contando que o médico passou para ela. Pois ela fez uma ressonância, que uma médica pediu, pois ela não disse, o médico, ela não podia ter filho, já faz 14 anos que ela está casada e não podia ter filho. Fez exame, fez muitos tratamentos, mas a última médica que pediu a ressonância disse, pronto, o problema agora é esse aqui, você agora vai ter que lutar para se operar, fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, além de você ter as trompas toda destruída, você não pode ter filho, mas se eu fico boa, eu disse, não, pode ficar e pode não ficar. Aí ela olhou e disse, então eu não vou fazer essa cirurgia, se vocês é quem sabe. Fica aí pensando o que é que vocês vão fazer. E ela deu um encaminhamento para ela procurar a cirurgia, mas ela disse, eu não vou fazer cirurgia. Ela estava com muito medo, mas a gente começou a orar para Deus dar força a ela, dar coragem para ela fazer essa cirurgia. E eu fiquei pedindo oração no círculo de oração. Onde eu ia pedir oração às irmãs de Jaboatão, dos Guararapes. Pois, por sinal, a Adriana, ela está agora aqui do outro lado, né, em Barra do Guabiraba. Ela levou a causa a sério e pedindo oração lá em Jaboatão. E a gente continuou orando. E outras irmãs também, muitas irmãs que estavam orando por ela. Mas ela começou a sentir-se diferente, muitas dores, ela não sabia o que era, e foi para o médico que ela estava grávida nos exames. Ela estava grávida, pronto, ela já está perto de ter o seu filho. E eu estou aqui agradecendo ao nosso Deus a oração da igreja, a oração que oraram, que quando ora por essas causas, eu sei que eu estava incluída, eu sei que a minha filha estava incluída. Então a gente precisa, cada dia, estar na presença do Senhor, fazendo como se deve fazer, orar. Está difícil, mas vai para o círculo de oração. Dobra teu joelho, conta a tua história para o Senhor. E fica sabendo que o Senhor, Ele vai mandar resposta àquilo que você está precisando. Aquela causa que o médico disse que não tinha jeito, que não tem jeito. Deus vai fazer o milagre. Pois eu creio que o Senhor, com sua grandeza, com seu domínio, Ele vai ouvir a tua oração e vai mandar resposta. Pois quando a igreja, irmão, a igreja somos eu e você, quando a gente se desdobra para estar na presença desse Deus, clamando a Ele, adorando a Ele e consagrando nossas vidas, nossa mente, nosso coração para o Senhor. Pois não tem algo mais maravilhoso do que esse. Pois eu quero agradecer desde já as orações das irmãs lá em Vitória, as irmãs de Torrões que têm orado por mim, e todas as irmãs aqui também em Gravatá. Eu peço à igreja que eu estou agradecendo, eu estou muito grata ao meu Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida da minha família e na vida da minha filha, pois eu tenho muito que agradecer a esse Deus tão grande, pois é um milagre, é um milagre. E
Por este menino orava eu, como Ana. Ana estava ali aflita, mas não chegou o dia que ela aplicou o seu coração para estar ali na presença do Senhor. E ela, quando recebeu a vitória, irmão, ela não ficou pouco alegre, ela ficou muito alegre. Ela entregou aquele menino na mão dele, para que ele cuidasse daquela criança. E ela entregou, ela disse que entregava e entregou. Mas hoje, graças a Deus, eu peço que as irmãs continuem orando, pois a minha filha vai fazer essa cirurgia, vai marcar essa cirurgia para fazer essa cirurgia, e eu estou confiando que o mesmo Deus, Ele é médico por excelência, medicamento na hora certa, e eu faço que nem Abacuque, né? Continue confiando, continue entregando na mão do Senhor, porque o Senhor, Ele manda a resposta. Pois eu estou agradecida a Deus, desde a minha mocidade, que eu sirvo ao Senhor, agradecendo a Deus, pois eu era muito jovem ainda, quando Jesus teve misericórdia de mim, teve compaixão e me salvou. E eu tenho andado um pouco na presença do Senhor, pois tenho a minha experiência com o Senhor, pois muitas vezes a gente olha assim e a gente não tem como a gente falar, né? Pois a gente não tem tempo de estar no círculo de oração todo dia, agradecendo ao Senhor e contando as experiências. Mas eu estou contando um pouquinho da minha experiência aqui, vou contar mais, porque o que o Senhor faz, o que o Senhor fez, o que Ele tem feito na minha vida, de 31 anos para cá, foi muita coisa. Foi muita coisa. E eu tenho somente que agradecer a esse Deus maravilhoso, porque Ele cuida do seu povo. Abacuque, irmão, ele teve muita razão de dizer que ainda que se acabasse tudo, ele permaneceria fiel. Porque muitas vezes a gente encontra as pessoas que dizem assim: ai, irmã Marinalva, eu orei tanto, eu jejuei tanto, depois que eu fui crente, piorou a minha situação. Não pense dessa maneira. Viu? Não pense dessa maneira. Não haja dessa maneira. Continue orando. A salvação está em primeiro lugar. Pois você não foi crente para ser rica, para ter uma casa na praia, para ter carro, não. Você foi rico, ser crente para ser rica espiritualmente, ter certeza de salvação. Porque se nós fosse somente esperar nas coisas materiais, nós seríamos o mais miserável do mundo. Mas o nosso Deus, Ele é Deus que cuida, que dá o sustento, dá o alimento, dá a certeza para onde você vai, o conhecimento, o esclarecimento, pois a nossa mente não está vedada, a nossa mente está aberta, nós temos uma mente aberta, um conhecimento aberto para entender a grandeza desse Deus. O amor, por causa do grande amor dele, nós estamos aqui, nós somos felizes, nós estamos alegres, confiando nesse Deus. Pois muitas vezes a gente olha e a gente fica assim, sem entender o porquê estamos passando por isso, por essas dificuldades. Mas quero dizer para você que as dificuldades que você está passando é para orientar alguém lá na frente. É para ajudar alguém. É para proteger alguém. Pois você não sabe o amanhã. Você está vendo hoje, o agora. Você não está entendendo. Mas depois você vai dizer: foi bom o Senhor ter me afligido. Como disse Davi. Pois Davi disse que foi bom ele ter passado por aquilo tudo, por aquele sofrimento, por aquela experiência. Quando se fala em Davi, a gente vê que não foi fácil a vida de Davi. Ele não teve uma vida fácil, foi muito difícil, foi muito complicada a situação dele. Mas ele disse assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que esse nada ia faltar? Porque o Senhor ia ser o pastor dele. Por que ele falou isso? Qual a experiência que ele tinha?
mas ele cuidava antes, muito antes ele cuidava das ovelhas. E ele foi um bom pastor. Ele colocava, irmão, aquelas ovelhas na água, e aquela água não tinha lama, tinha areia. Ele sabia onde colocar as suas ovelhas para dar banho, para tomar água. Ele sabia o lugar dos pastos, que pasto era que as ovelhas poderiam comer. Ele não colocava em pasto seco, nem pasto machucado por outras ovelhas. Você está entendendo? Que as ovelhas de Davi eram muito bem cuidadas. Ele tinha o cajado, tinha a vara. E quando o urso apareceu, será que ele teve medo? Será que ele se assustou? Ele teve medo. Mas o medo dele não foi, teve medo, mas ele partiu para cima daquele urso e matou aquele urso. Da mesma forma o leão também. Ele teve medo sim, ele é de carne e osso, tem sangue na veia como a gente. Ele teve medo, mas mesmo assim, com medo e tudo, ele enfrentou. Ele matou aquele gigante, matou aquele urso, matou aquele leão, para ter experiência de chegar até o gigante. Ele foi uma experiência diferente. Foi uma experiência, irmão, que ele teve. Que ele nunca imaginava que depois que ele matasse aqueles dois animais, ele ia se encontrar com um gigante. Mas o Senhor tem os seus planos. O Senhor, ele sabia, ele conhecia Davi. Ele sabia que Davi ia servir para estar diante da sua obra. Pois ele enfrentou uma batalha, mas ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmão. Ele devia ter voltado para casa quando Saul começou a perseguir a ele para matar. Por que ele não foi para casa? Mas ele continuou na batalha, continuou na peleja. Quando ele pensou que estava sozinho, ele encontrou quase 400 homens, homens que estavam endividados, que estavam tristes, angustiados, que estava precisando de alguém para ajudar. Então Davi chegou na hora certa, no momento certo. Mas ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faltou alguma coisa de comer? Faltou. Ele mandou buscar na casa de Nabal, porque não tinha o que comer. E Nabal não mandou. Mas Abigail não mandou. Abigail preparou as comidas, preparou pão, preparou carne guisada, mandou tudo pronto. Como mandou para mim também, lá em Vitória. Pois a minha história, irmã, bem um pouco assim. Faltou, mas o Senhor mandou. Quando eu não tinha, quando eu não podia, quando eu não entendia, quando eu não sabia, o Senhor foi o meu pastor também. E nada me faltou. E nada me faltará. E vai faltar para você também não. Peça oração na igreja, vá para o círculo de oração. Se ajoelhe, conte para Jesus, ore pelo seu vizinho, ore pela sua família que está precisando e comece a contar a sua história, que logo, logo Deus vai mandar uma resposta para você. Ele vai suprir as necessidades, Ele vai mandar, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai continuar cuidando de você como cuidou de Davi, como cuidou de Abacuque, como cuidou do paralítico, como cuidou de Ana. Ele não muda.